A mitologia dos zumbis começou com o filme A Noite dos Mortos-Vivos, dirigido pelo mestre Jorge Romero em 1968. Foi essa história que apresentou pela primeira vez no cinema a ideia de mortos-vivos se levantando para se alimentar dos vivos. Esse filme foi então o responsável pela criação de um novo subgênero do mundo do terror. E desde então, a mitologia dos zumbis tem se espalhado pelos livros, filmes e games. Autores como Max Brooks, com o livro O Guia de Sobrevivência Zumbi e Guerra Mundial Z, ou mesmo Robert Kirkman, com a série de quadrinhos de Walking Dead, contribuíram para a popularidade dos zumbis na cultura popular. No campo dos jogos, exemplos notáveis surgiram, tais como Resident Evil e Left 4 Dead. No entanto, um dos jogos que mais abraçou a mitologia dos zumbis e que recentemente virou uma série na HBO foi The Last of Us. Na história, seguimos os personagens Joe e Ellie lutando para sobreviver e encontrar um meio de acabar com a ameaça desses zumbis. No entanto, a inclusão do fungo Cordyceps como a causa da infecção zumbi é uma inovação interessante nessa mitologia, pois, enquanto a maioria dos zumbis clássicos são retratados como mortos-vivos que voltam à vida sem explicação, na série e no game Last of Us, a ciência serve para explicar a origem destes. Pois o Cordyceps é um fungo real que infecta e controla as células cerebrais dos insetos, chegando ao fim de transformar os seus corpos. Então, a ideia de que ele possa fazer o mesmo com os humanos é bastante assustadora e plausível. Outra diferença notável é que os zumbis de Last of Us são muito mais rápidos e ágeis do que os zumbis clássicos, e também possuem uma variedade de tipos diferentes, enquanto a infestação do Cordyceps se espalha. Os infectados são o resultado de um surto repentino de um fungo mutante que agora afeta os seres humanos em oposição aos insetos. O fungo infecta o cérebro humano, desenvolvendo micélios dentro do tecido cerebral e matando as células do hospedeiro. Isso apaga suas memórias, modificando seus instintos para não buscar outro objetivo, senão espalhar os esporos para outros. Como o fungo se apoderou da maior parte da civilização, a pandemia mundial causou o colapso total e a destruição de toda a sociedade por meio de uma violência generalizada. O fracasso da lei marcial em conter o surto levou a esforços cada vez mais violentos dos militares dos Estados Unidos, para assim censurar informações e tentar evitar a quase extinção da humanidade. Durante a história, surgiram os Fireflies, um grupo de milícia formado em resposta à opressão militar, que conduziram uma guerra quase inútil contra o governo que mal funcionava. Eles acreditam que podem criar uma vacina por meio do estudo do fungo e de seus hospedeiros. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, um canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos falar sobre os diversos tipos de infectados que existem no universo de Last of Us. Está preparado? Então deixe o seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. Um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Para os humanos que foram expostos a uma cepa mutante, o fungo ataca o cérebro e sequestra as funções motoras do hospedeiro, alterando inicialmente seu comportamento. O hospedeiro, então, passa por diversos estágios diferentes de infecção. Cada estágio é mais perigoso que o anterior. O Runner, o Stalker, o Clicker, o Bloater e o Shambler, existindo também um estágio único, o estágio do Rei dos Ratos. A infecção se espalha diretamente pelo contato com o infectado ou por meio de um cadáver, isto é, os esporos infecciosos criados pelo Cordyceps e que foram liberados do corpo do hospedeiro após a sua morte. Esses esporos podem infectar rapidamente o indivíduo, tornando a respiração difícil e o movimento lento em apenas alguns minutos de exposição, em áreas densas de esporos. Apenas alguns humanos adquiriram resistência à infecção ao longo dos anos.
Ellie, em especial, não se transformou, apesar de ter sido infectada há mais de 5 anos, e exibiu a capacidade de respirar os esporos sem dificuldade. A infecção também é transmissível através de um infectado mordendo outro indivíduo. A infecção, então, se espalhará pelo corpo do hospedeiro, transformando-o gradualmente. A infecção torna a área do ferimento vermelha e preta e faz com que o hospedeiro fique desorientado, também causando ardência nos olhos e aumentando principalmente a irritabilidade e a agressividade do infectado. Para que o fungo infecte um corpo hospedeiro, o hospedeiro tem que estar vivo. As vítimas mortas que entram em contato com a infecção não sofrem a transformação. Os seres humanos infectados com o fungo Cordyceps sofrem várias mutações feias causadas pela infecção, que aumentam em gravidade quanto mais tempo o hospedeiro está infectado. Os indivíduos infectados devem ser expostos a condições e circunstâncias específicas para progredir de um estágio da infecção para o outro. What are we doing, Joe? Os runners ou corredores são pessoas que recentemente se infectaram. Eles podem ser definidos por uma velocidade intensa, ataques lentos e a tendência de atacar as pessoas em grupos. Aparentemente começam a passar por uma queda de cabelo, uma pele descolorida, acompanhada de lesões e olhos vermelhos. Os stalkers ou perseguidores são pessoas que foram infectadas entre 2 semanas e 1 ano. De acordo com seu nome, eles perseguem e se escondem de suas presas em ambientes escuros e, muitas vezes, esperam para atacar em momentos oportunos. Alguns também se prendem às paredes, até que a presa passe. Os stalkers têm um crescimento fúngico significativo ao redor dos olhos e dos ombros, e a pele começa a descascar no rosto, às vezes fazendo com que o nariz caia, pois o fungo começa a abrir o crânio. Os clickers são pessoas infectadas há pelo menos 1 ano. Já estão horrivelmente mutados pela infecção. Nesse estágio, o crânio foi aberto devido ao crescimento avançado dos fungos no cérebro, crescendo e destruindo completamente os olhos do hospedeiro, deixando para trás apenas uma boca de dentes, podres e irregulares, e uma pele coberta de mofo e fungos escamosos. No entanto, o fungo também lhes concedeu uma força aprimorada, tornando-os inimigos temíveis em combate corpo a corpo. Os bloaters foram infectados por vários anos. O fungo os levou a se tornarem lentos e cegos, mas ao mesmo tempo, eles são incrivelmente fortes e resistentes, com o crescimento fúngico servindo como blindagem. Os bloaters também podem arrancar fungos de seu corpo para usar como bombas de esporos. No entanto, esse crescimento fúngico adicional os torna mais suscetíveis ao fogo. Os Shamblers são pessoas que foram infectadas por vários anos e normalmente habitam áreas escuras e com muita água. Embora não sejam fisicamente aprimorados como os Clickers ou Bloaters, os Shamblers são capazes de agarrar as presas e expulsar grandes nuvens de esporos através de seus corpos. Quando mortos, os esporos explodem, liberando uma explosão final de Cordyceps no ar. O rei
dos ratos é um estágio único de infecção que se desenvolveu no hospital de Seattle após mais de 20 anos de infecção, formado a partir de vários infectados combinados em um. O Rei dos Ratos é um ser colossal em força e tamanho e é capaz de resistir a grandes danos de fogo, bombas e armas. Mesmo depois de sofrer muito dano, ele não morre, mas em vez disso, suas várias partes infectadas começam a se desprender da massa maior e atacam junto dela. O desenvolvimento de esporos é o último estágio do ciclo da vida de um infectado. A carcaça sem vida serve de criadouro para o fungo se espalhar pelo ambiente. Quando está perto da morte, um infectado encontrará um canto escuro e úmido para morrer. Embora isso possa ser o fim do hospedeiro, o fungo continua a crescer, explicando assim por que edifícios subterrâneos ou abandonados são os locais ideais para o crescimento dos esporos. Por isso que os sobreviventes devem usar máscaras de gás. Aqueles que vivem nas zonas de quarentena estão relativamente seguros, pois estão em locais com um fluxo de ar significativo. Ao serem infectadas, as vítimas gradualmente perdem qualquer capacidade de pensar livremente e começam a se comportar irracionalmente à medida que o fungo se espalha no cérebro. Baseando-se em instintos distorcidos causados pela infecção, os infectados tentarão atacar qualquer ser humano que encontrem. Isso se torna mais proeminente nos estágios do clicker e do bloater, quando o hospedeiro não está mais consciente o suficiente para resistir à infecção. Eles agem totalmente através de seus instintos primitivos e animalescos, atacando qualquer um ou qualquer coisa que os perturbe, quase como uma forma de proteger seu território. No entanto, os clickers já podem ser vistos se contorcendo e às vezes arranhando o crescimento fúngico que cobre seu rosto, sugerindo que ainda pode haver elementos vestigiais do hospedeiro tentando resistir à infecção. Um runner, quando não estiver atacando os sobreviventes, gemerá de dor devido ao crescimento dos fungos que deformam seu corpo. Às vezes, os infectados que ainda têm todo o rosto intacto parecem tristes ou preocupados enquanto atacam, indicando que alguns infectados do primeiro e segundo estágio podem estar cientes do que estão fazendo, mas não conseguem se controlar. É assustador imaginar como uma infecção causada por fungos que existe na vida real e que infecta insetos poderia saltar para humanos, modificando nosso corpo e nos transformando literalmente em hospedeiros para seu crescimento. Apesar de toda a ficção científica, literatura de horror e fantasia, muitas vezes a realidade é bem mais assustadora. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.